Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: Sodoma e Gomorra. O que esses nomes nos lembram? Parte 7. Retomamos hoje nossa série de reflexões sobre Babel, Sodoma e Gomorra. Todos já ouviram falar da fama de depravação moral dessas cidades e que os seus habitantes eram perversos a ponto disso tudo ser mostrado na história bíblica. Estupros e outras formas de violência sexual passaram para a história com o nome de sodomia, uma prática sexual contrária ao projeto de Deus, que no princípio estabeleceu que o homem e a mulher existissem um para o outro, de corpo e alma. Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira inseparável, que esteja sempre junto dele, e serão ambos uma só carne. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 24. Mais tarde, ao falar sobre isto, Jesus, o Filho amado do Pai, assim irá dizer: No princípio Deus os criou homem e mulher. Portanto, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são dois, mas uma só carne. Por isso, o que Deus uniu, o homem não separe. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 4 ao 6. Esta foi a primeira bênção dada por Deus, que abençoou a sexualidade humana, constituída da dimensão física e biológica, dotando a natureza do homem e da mulher de todos os mecanismos que proporcionam a atração física entre ambos, como os órgãos sexuais diferenciados e as glândulas que produzem os hormônios sexuais próprios, que geram o prazer físico, de modo que o homem e a mulher possam realizar o plano de Deus da multiplicação da espécie humana. A Bíblia mostra a dimensão espiritual, que é a bênção de Deus, que envolve a união física entre o homem e a mulher, ordenando que fossem uma só carne. Biblicamente, isto é mostrado pelas palavras. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos e multiplicai-vos. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 ao 28. O sexo feito de outra forma, que não seja entre um homem e mulher, ou ainda o sexo praticado com animais, a chamada bestialidade, ficou conhecido por sodomia. Os moradores de Sodoma e Gomorra queriam mais, muito mais, e tinham hábitos comportamentais que extrapolavam a ordem colocada pelo Criador na natureza humana. As consequências desses hábitos, uma espécie de vale-tudo sexual, é claramente mostrada na Bíblia. O profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50, acrescenta ainda a falta de hospitalidade e de sensibilidade em atender às necessidades dos pobres, e chama tudo isso de práticas repugnantes dos sodomitas. E embora não cite nominalmente quais eram essas práticas, supõe-se evidentemente que Ezequiel conhecia o texto de Gênesis, onde os homens de Sodoma forçaram, querendo praticar sexo físico com outros homens. Coloco a seguir o relato bíblico para que todos conheçam a torpeza moral dos homens de Sodoma, que queriam agredir os visitantes hospedados na casa de Ló, sem saberem que eles eram dois anjos. Desesperado ao ver que a intenção dos homens de Sodoma era fazer mal aos seus hóspedes, Ló chegou a oferecer-lhes suas próprias filhas, mas eles não as quiseram. Vejamos o texto bíblico de Gênesis capítulo 19, versículos de 1 ao 11. E os dois anjos vieram a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta. Vendo-os, Ló foi ao seu encontro e cumprimentou-os, inclinando-se com o rosto em terra. E disse: Agora, meus senhores, peço-vos que entreis na casa do vosso servo e passai aqui a noite. E laveis os vossos pés, e levantareis de madrugada para seguirdes o vosso caminho. Ló convenceu-os, e eles entraram em sua casa, e comeram bolos e outras iguarias.
E antes que se deitassem, a casa de Ló foi cercada por homens de Sodoma, desde os mais novos até os mais velhos, vindos de todos os cantos da cidade. E eles gritaram para Ló, dizendo: Onde estão os homens que se hospedaram em sua casa esta noite? Traze-os para nós aqui fora, para que os conheçamos. Então Ló saiu e fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Meus irmãos, rogo-lhes que não façais mal a eles. Eis que tenho duas filhas, que ainda não se relacionaram com homens. Eu as trarei para fora, e podeis fazer com elas aquilo que os vossos olhos desejarem. Mas peço-vos que nada façais a estes homens que estão abrigados sob o meu teto. Mas eles disseram a Ló: Sai daí, tu és um estrangeiro que veio morar aqui e queres ser o nosso juiz em tudo? Agora nós faremos mais mal a ti do que a eles. E dizendo isto, arremessaram-se sobre Ló para arrombar a porta da sua casa. Porém, os hóspedes de Ló estenderam suas mãos e puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora da casa, desde o mais jovem até o maior, de modo que não viam mais a porta para a arrombar. Esta perversão moral estava presente nos homens de Sodoma, uma abominação aos olhos de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.